Olá pessoal, ok? Vamos hoje começar também agora fazendo uma resenha sobre a danação, ação do trabalho. Ação, como é que também vem os campos, vamos lá, que vem exemplificar e vamos expor agora, ok? A interface, desemprego prolongado e saúde psicossocial, ok? Considerações introdutórias. O desemprego de longa duração, DLT, que é desemprego de longa duração, DLT. Então vem se constituído internacionalmente relevante problema social e representa, segundo alguns autores, como Benoit, Gippard, 1992, o resultado do acúmulo sucessivo ao longo dos anos de desempregados que não puderam se inserir ao reinserir no emprego. As inter-relações do desemprego com questões de saúde mental e saúde ocupacional, ok? Questões de saúde mental e saúde ocupacional têm merecido numerosos estudos epidemiológicos e clínicos. Catalano, 1992. Outras pesquisas têm se detido na identificação de práticas nas quais a deteriorização da saúde é um critério demissional oculto, em situações nas quais o próprio trabalho é a principal causa de desgastes, ok? Investigações antigas e recentes têm procurado caracterizar do ponto de vista clínico e psicossocial as sucessivas etapas em que a situação de desemprego prolongado emerge e se desenvolve distúrbios, ok? Vamos lá, distúrbios. É lógico que tem algumas faculdades que relacionam algumas maneiras que são pesquicióticas, né, que possam ser inseridas no nosso campo cotidiano realista, histórico, crítico. Vamos lá, então estudos clássicos a respeito dessas recensões ligadas ao trabalho. Estou só buscando o trajeto que eu coloquei como aquela Gouveia Passo, Raquel Gouveia Passo, que ela também fala sobre essas questões ligadas a gênero, saúde e esses conflitos relacionados à mente e as dificuldades que relacionam essas problemáticas ligadas ao campo imunológico, neurocientífico, ok? E que nos coloca o trabalho em si, o desemprego, as relações interpessoais, a dinâmica, as configurações marcadas, acessibilidades, aplicativos, diferenças, conteúdos sócio-históricos, econômicos e culturas de cada formação social. Apresenta ainda distinções segundo a inserção em distintos estratos sociais e categorias profissionais, okay? Categóricos, e as maneiras inseridas aleatórias. É um processo que, né, se tese, né, o seu desgastes da saúde também, que pode variar de acordo com o gênero, faixa etária e posição na constelação familiar, constelação familiar, que é o nível de escolaridade, experiência profissional e a história singular de cada um, que é importante. O modo pelo qual a deteriorização da saúde dos desempregados contribui para acentuar ainda mais o prolongamento do desemprego e da pauperização. Podemos lembrar da Ângela Dutra aqui, o pauperismo dos atingidos constitui um problema social, que vem requerendo a formulação de novos projetos de ação por parte do setor do Estado responsável pelas políticas sociais. Ao mesmo tempo, nos países democráticos formam-se organizações de tipo para enfrentamento do problema a partir de movimentos e iniciativas emanadas da própria sociedade civil. Okay? No Brasil vem sendo estudados os aspectos perversos assumidos quanto à reestruturação produtiva, que implica em precarização do trabalho. Franco, 1992, tem Franco, 1999, também, que fala sobre a história da pedagogia. Esta questão associada com atividades informais assumidas pelo
desempregados para enfrentar a necessidade de subsistência, que vincula, né, ou seja, as questões que eu coloquei sobre o desemprego de longa duração, ok? E essa complexidade enfocada que nós colocamos inserido aqui nesses canais, que colocam a perspectiva inserida entre a realidade, o conselho tutelar e patamares e a sua tutelabilidade, que coloca reflexos negativos e positivos ligados ao desemprego e à empregabilidade prolongada ao país sobre a atenção dos filhos, a escola, a valorização, a proteção social, políticas públicas, cenário econômico, ou seja, erupções científicas, vários patamares que ligam, ou seja, projeto de vida, que também são disciplinas relacionadas a várias outras que tem, por exemplo, você entrar no jornalismo, serviço social, ou seja, fisiologia do exercício, tem algumas disciplinas que vão destacar essa área ligada ao tempo e gerenciamento. Eu já entrei, conforme já disse os senhores e as senhoras aqui, para uma pesquisa no rol, não com uma maneira enfatizando ao campo mediático, né, que relaciona a avaliação e as notas, mas com meio de importância para analisar o reflexo e a sociedade entre 20 ou 10 minutos, um reflexo sobre os minutos que nós temos e os segundos, ok? Podemos analisar fatores importantes, a articulação do trabalho, da saúde, a necessidade, que são permeadas diante dos fatores que nós sabemos que ou seja, de alguns países, nós olhamos até em questão de recorde, que eu estava falando, futebol, por exemplo, no Japão, o gol mais rápido que teve, até passou no campeonato japonês, até passou na televisão tempos atrás, que estava vendo que associou que eles são bem espertos em questão de espertos e estudiosos na área da tecnologia e a sua aplicabilidade, né? E foi inserido ali. Só o futebol ficava aquém, que não era muito bom. O gingado, a finta brasileira, o corpo brasileiro. Ou seja, tem aquele filme, né? Aquela minissérie Deus, questões nos coloca fatores importantes entre o conhecimento e a sua dinâmica psicossocial. Ok? Então, estudar coloca uma linha de pesquisa. Essa linha de pesquisa há constatações analíticas expostas, né, que relacionam. Se nós olharmos entre o objeto de pesquisa e vários autores, vai se destacar a organização do trabalho, o direito social, ok? Por exemplo, o Durkheim e outros autores. Olha ver esse elo. Só mudou, pessoal, aqui eu estou fazendo uma resenha crítica aqui, sintética, bem sucinta, bem explicada, só mudou o tema, a organização do trabalho, sofrimento, ou seja, mental, ou seja, as questões de carga, estresse, sobrecarga, como eu também falei que eu ia destacar o Dantas aqui, sobre estresse farmacológico, o estresse, ou seja, o estresse físico, ele coloca uma classificação típica que vem a revolucionar também, desde a década de 80, ele com Tubino, com parceria de outras ONGs, outros autores que eu já coloquei aqui, para não deixar, como seja, como o Pelé, o Garrincha destacou, como o Zagallo, outros atores, né? Atores não, outros protagonistas que fizeram diferença também num time de futebol. Ok? Então esse intercâmbio, quando eu coloco aqui o futebol, estou colocando como um esporte como um todo, esporte coletivo. O esporte individual, o atletismo, como coloquei a dança, ou seja, outras metodologias e formas ligadas à história do Brasil, à história da humanidade que relacionam o esporte. Ok? Então, eu coloquei aqui em questões, é lógico que o esporte ficar destacado aqui, sempre eu colocando como reflexão, ok? É lógico que o esporte em si, a gente vai colocar aqui tempo, trabalho, ou seja, os trabalhos e a subjetividade, que vai relacionar o esporte em si, que está inserido. Não tem como o gesto motor estar isolado, relacionado ao tempo deslocado, a coordenação motora, a habilidade física, a capacidade aeróbica e anaeróbica. Vamos tentar juntar esses campos útil e agradável, essas inteligências múltiplas, teóricas, ok? Beleza?